Amém. Bom dia, Ponte. Bom dia. Feliz Natal para todos vocês. Que vocês possam ser esses anfitriões da esperança. É difícil falar diante de tanta emoção e também diante de tudo que já foi dito aqui, do que dizer mais. Mas eu gostaria de ler com vocês uma parte dessa história, que é também a nossa história. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 20, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Um teólogo chamado Eugene Peterson, já falecido, ele dizia que a Bíblia é um livro vivo e poderoso, porque embora ela seja um livro infalível acerca de uma história do passado, ela também é um livro atual, porque quando eu e você, nós nos deparamos com o texto sagrado, nós somos convidados a perceber que nesse texto, a história de Deus, ela está sendo contada, refletida sobre a nossa vida. Todas as vezes que eu e você, nós contamos e abrimos este livro também ele conta acerca da nossa própria história. E aqui essa história dos pastores, ela se parece com a minha e com a sua história. Porque nós nos encontramos nesse lugar, no lugar do medo. Eu e você, nós somos assombrados por diversas aflições, diversos temores, diversas preocupações. Existem coisas acerca de nós mesmos, existem coisas acerca dos outros, existem coisas acerca desse mundo que nos cerca, incertezas que nos colocam exatamente neste lugar da história, no lugar do assombro. É bem verdade que na tentativa de suprimir ou sufocar o nosso medo, nós tentamos nos afirmar em muitas coisas, nos nossos ofícios, nas nossas profissões, na nossa carreira, nos nossos afetos, nos nossos sonhos. Aqueles homens estavam no campo exercendo a sua profissão. Quantos de nós, tentando suprimir o medo que sentimos, corremos para dentro dos nossos ofícios, nos atarefamos, nos atolamos ou nos distraímos constantemente, porque nós não somos capazes de lidar com aquilo que nos aflige. Aqueles homens então foram visitados por um anjo. E quando o anjo aparece fazendo-lhes essa visita, aquele medo é revelado. Mais uma vez, nós podemos entender que essa história é a nossa história. A Bíblia nos diz uma coisa: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O cenário da minha vida e da sua vida comparado com essa história é um cenário que nos leva a questionar e a pensar como eu e você estamos nos posicionando na história que Deus está contando ao longo desta eternidade, ao longo desse tempo. Como eu e você estamos nos posicionando. E o medo nos revela uma coisa: a raiz de todo medo,
O grito de todo medo é também um grito de uma ausência do amor de Deus. Quando eu e você, nós somos invadidos por esse medo, nós também somos invadidos por esse sentimento. Nos falta comunhão com Deus. Aqueles homens, eles não tinham a chance de adorar o seu Deus no templo. Aqueles homens nem poderiam entrar na igreja, porque o seu ofício era tido como um ofício impuro. Um anjo aparecendo na minha frente, eu sendo alguém indigno, tomado pelo medo, eu vou ser o quê? Eu vou ser um condenado. O meu destino é a morte. Mas diante disso, o anjo diz: não tenham medo, porque o medo não é o autor da minha história, o medo não é o autor da sua história, o medo não é majoritariamente o dono deste roteiro. Houve uma intervenção, e essa intervenção é de um anjo dizendo: o medo vai cessar, não tenham medo, porque eu vou trazer boas novas de grande alegria. E que boas novas é essa? O verdadeiro amor lançará fora todo medo. Eu e você éramos como esses pastores. Estávamos separados da glória de Deus, estávamos destituídos do amor de Deus, mas Jesus entra na história para restabelecer a nossa comunhão com o nosso Pai, e agora nós podemos desfrutar. Antes desfrutávamos do medo dos pastores, mas agora nós podemos desfrutar desta ansiedade, desse desejo latente, desta alegria de alguém que recebeu uma boa mensagem. Assim como aqueles pastores receberam uma boa mensagem, nesta manhã nós estamos recebendo a boa mensagem. O medo não venceu sobre nós, porque Deus tem uma boa nova para dispensar sobre a nossa vida, e a boa nova é que Jesus Cristo nasceu para restaurar a nossa comunhão com o Pai, e agora o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Aqueles homens correram para um lugar. O lugar não foi a igreja, o lugar não foi o shopping, o lugar não foi a mesa do banquete, o lugar não foi o lugar adequado, o lugar foi a manjedoura, o lugar foi um estábulo sujo, fedido, abandonado. Muitas vezes eu me pergunto: por que nesse lugar, Senhor? Por que o Senhor nasceu nesse lugar? Esse lugar, ele é reflexo da nossa vida. Esse lugar, ele é reflexo em muito dos nossos corações. Esse lugar reflete quem nós éramos antes de receber a boa nova. Nós éramos um lugar inadequado, nós éramos um lugar sujo, nós éramos um lugar inapropriado. Mas aprove ao Senhor derramar sobre nós a sua graça, e aquilo que seria um prédio inútil, sujo e abandonado, se tornou a primeira morada do Salvador do mundo. Esta é a nossa vida. Nós éramos prédios inúteis, nós éramos casas abandonadas, nós éramos casas sujas, mas aprove ao Senhor olhar para nós como essas casas abandonadas e habitar entre nós, habitar em nossos corações. Uma das histórias que marcam a nossa comunidade de fé, esse lugar que nós estamos hoje aqui reunidos, esse lugar era um lugar abandonado, esse lugar era um lugar sujo, esse lugar era um lugar que estava todo detonado, inabitado, era um lugar fedido, era um lugar repleto de lixo. E quando a nossa comunidade nasceu, na pandemia, no grupo base, não podíamos nos reunir. O conselho da igreja deu uma ideia, dizendo assim: Johan, vamos gravar um vídeo para contar a história do Natal. Vamos gravar um vídeo para as pessoas que não podem se reunir. E quando eu pensei sobre isso, eu falei: o Natal está tão perdido, o Natal está tão enfeitado, está tão embrulhado, as pessoas não têm mais noção do que é o Natal, as pessoas perderam o sentido do que é o Natal, as pessoas estão subvertendo o Natal, porque elas tratam o Natal como um banquete, uma grande festa, e elas não têm mais a essência do que significa o Natal.
E quando nós fomos gravar esse vídeo, o que veio ao meu coração, eu preciso encontrar um lugar em Fortaleza, nesse ano, que possa representar o que seria uma manjedoura e um estábulo daquela época. José e Maria entraram em um prédio abandonado. Foi aí que nós nos deparamos com esse prédio. Esse local estava fechado, sujo, abandonado, repleto de lixo. E quando nós entramos nesse lugar, nós vimos ali um cenário perfeito para gravarmos um vídeo e dando a noção às pessoas do que seria a manjedoura nos tempos atuais. Depois de gravar aquele vídeo, nós começamos a conversar ali atrás. Nós não tínhamos ideia do que seria essa igreja. Nós não tínhamos um lugar para se reunir. Mas a conversa lá atrás, quando terminou o vídeo, foi: já pensou se essa história que você está contando for a história da nossa igreja? Já pensou se esse lugar que você está dizendo, que é um estábulo sujo, abandonado, já pensou se Deus nos trouxer para esse lugar, para que aqui nós pudéssemos estabelecer a nossa comunidade? 3 anos se passaram e nós estamos nesse lugar. E uma das coisas que eu nunca vou me esquecer, no primeiro mutirão de limpeza, a gente tirando o lixo, tirando tudo, nós decidimos terminar aquele mutirão fazendo uma ceia aqui. E eu perguntei para as pessoas: o que esse momento representa para você? E eu me lembro que o Alisson, nessa roda, ele olhou e disse assim: esse momento de vir para esse lugar, limpar esses entulhos, restaurar aquilo que está quebrando, que está quebrado, esse momento representa aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E eu lembro que a tia Daisy falou: Alisson, não é só o que Deus faz na sua vida, é o que Deus está fazendo na nossa vida, e é o que Deus fará em muitas vidas, através de nós. E de lá para cá nós temos tido essa vocação de entrar em lugares que são quebrados, sujos, inadequados e inapropriados. E nós olhamos com os olhos da fé dizendo: este é um lugar onde o nosso Jesus vai nascer. Se você está aqui nessa manhã, talvez a sua vida seja como essa manjedoura e esse prédio abandonado, e você está sentado nesse lugar porque você precisa ouvir essa boa nova do Evangelho. No lugar onde você está, como você está, não importa se a sua vida está suja, está quebrada, está inadequada, está inabitada, não importa como você está, não importa o que você fez, hoje é dia de Jesus nascer na sua vida. Hoje é dia de Natal. Aqueles homens correm para aquele lugar. E quando eles chegam naquele lugar, uma outra coisa me vem ao coração. Por que na manjedoura, Senhor? Porque a manjedoura reflete quem nós somos e como é a nossa vida sem Deus. Por que na manjedoura, Senhor? Porque aqueles homens do campo, eles se sentiriam indignos, incapazes de entrar em qualquer outro lugar. Mas naquele estábulo, aqueles homens se sentiriam em casa. A boa nova de grande alegria é que Deus encarnou, entrou na história. Deus quer habitar em mim e em você. E este encontro poderoso, do qual nós não merecemos, Ele vai nos transformar de dentro para fora. E a mensagem do Evangelho, ela vai nos fazer ganhar a convicção de que quando estivermos com o nosso Jesus, nós estaremos em casa.
não precisa do discurso religioso, não precisa da roupa bonita, não precisa do banquete, não precisa provar alguma coisa com a sua boa moral ou com a sua qualidade. Naquele lugar simples e inapropriado, Jesus convidou aqueles homens para que eles se sentissem em casa. Talvez é o que você mais procura na sua vida, um lugar para você descansar, repousar a sua alma e saber, eu cheguei onde eu deveria estar. Esse lugar se chama Jesus Cristo. E aqueles homens, ao encontrarem com Jesus, tiveram uma única atitude. Eles saíram daquele lugar louvando a Deus. Eles saíram daquele lugar anunciando as maravilhas de Deus. Eu não sei onde você nasceu, eu não sei quando você nasceu, mas eu sei o porquê você nasceu. Você nasceu para a glória de Deus, e você nasceu para adorar a Deus todos os dias da sua vida. Você nasceu para ser uma bênção nesse mundo. Você nasceu para caminhar no meio de trevas, sendo a luz da graça do amor de Deus. E esta graça está somente em Jesus. Não há outro nome do qual nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Aqueles homens saíram daquele lugar, mas aquele lugar não saiu daqueles homens. Aqueles homens saíram da presença física de Jesus, mas Jesus nunca mais saiu daqueles homens. A minha pergunta final, para a gente concluir o nosso tempo aqui: como você vai sair desse lugar? Como você vai sair daqui hoje? Esse prédio, quando você sair daqui, continuará aqui. Essa encenação, esse menino Jesus que está encenando aqui, continuará aqui. Mas a mensagem que você recebeu nesta manhã e nesse lugar, que é capaz de mudar completamente a sua vida, ela pode sair daqui no seu coração nesta manhã. Eu queria convidar você a baixar suas cabeças, fecharem os seus olhos e ter um momento de oração nesse lugar. Hoje, as notícias são de grande alegria. Hoje, o grito do medo foi silenciado pelo choro do menino Deus que entrou na história. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de sairmos desse lugar completamente transformados, diferente da maneira da qual nós entramos aqui. Hoje, você tem a opção de deixar essa mensagem aqui, ou de sair desse lugar carregando essa mensagem para sempre no seu coração. Pai, enquanto nós estamos orando nesse lugar, enquanto nós estamos aqui diante da Tua doce presença, diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos nessa manhã, nós temos a oportunidade de responder à Sua voz. Nós temos a oportunidade, Senhor, de decidir o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Nós temos a oportunidade, Senhor, de nesta manhã decidir receber o amor do Pai que foi manifestado no Filho Jesus. Nós temos nessa manhã a oportunidade de dizer: essa é a minha história. Eu era amedrontado, eu era temeroso, eu estava afastado de Deus, mas hoje eu estou descobrindo e experimentando o verdadeiro amor de Deus. Ele lança fora todo o medo. De cabeças baixas, de olhos fechados, como você vai sair daqui nessa manhã? Pastor, eu vou sair daqui como uma casa abandonada ainda. Mas você pode sair daqui sabendo que nessa casa abandonada nasceu Jesus. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la.
pastor, mas eu sou alguém quebrado e marcado pelas dores da vida. Seja bem-vindo à família de Deus, porque todos nós somos como vasos quebrados, mas em Jesus nós estamos nas mãos do nosso oleiro, e não há quebra, não há rachadura, não há dor que o nosso Jesus não seja capaz de curar. Porque o nosso Jesus, ele saiu da manjedoura, ele enfrentou a cruz do Calvário, e o castigo que estava sobre nós foi sobre ele. E das suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Se a sua vida está quebrada, eu quero dizer em nome de Jesus, que não há nada que esse Jesus não seja capaz de consertar. Não há nada que foi perdido que esse Jesus não seja capaz de encontrar. Não há nada que morreu que esse Jesus não seja capaz de ressuscitar. E nessa manhã, nós queríamos te dar de presente a oportunidade de um novo começo e de uma nova vida. Se você está nesse lugar e o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você sabe que é Deus, você não tem mais dúvida. Se você está nesse lugar e você gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você está nesse lugar e você quer uma nova vida em Cristo Jesus, se você hoje se arrepende dos teus pecados e quer viver um novo caminho diante do seu Deus, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus, porque nós vamos orar por você nessa manhã. Alguém gostaria de tomar essa decisão nesse lugar hoje? Não tenha vergonha. Nós estamos orando por você. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa manhã. Eu quero sair desse lugar diferente. O meu convite também são para aqueles que são filhos, mas que porventura se perderam no meio do caminho. Se você está aqui hoje e gostaria de renovar o seu compromisso com o Senhor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, porque nós queremos orar por você também. Alguém gostaria de fazer isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nessa manhã, nós queremos te louvar, Senhor, porque a história desses homens também é a nossa história. Porque a manjedoura é como a nossa vida. E porque da mesma forma que o Senhor entrou na história lá, o Senhor também entra nas nossas histórias aqui e agora. Muito obrigado, Senhor, por ter sido essa voz que entrou no mundo através do choro de uma criança e que sanou o nosso medo. O Senhor matou a morte na cruz, e hoje em Ti nós podemos ter uma nova vida. Que diante dos momentos que nós venhamos a nos reunir e se encontrar, Pai, com os nossos familiares ao redor da mesa, que a sua história possa ser contada, Senhor. E enquanto nós contamos a sua história, que a nossa seja transformada. Nós queremos orar e interceder por todas as pessoas que estão sendo tocadas pela tua palavra nessa manhã.
que elas possam sair daqui carregando no coração o santo presente da Tua presença, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, no mais profundo abismo, no mais alto monte, nós não temos como nos esconder da Tua presença. Que esse seja o nosso Natal, que esse seja o nosso novo nascimento, que assim seja o nosso recomeço, e que a nossa vida possa permanecer assim, a cada dia um novo Natal, a cada dia Cristo nascendo em nós,